como é que você faz, depois que eu toquei um terror em você, eu sei, provavelmente você deve estar super pesado agora, depois de você perceber que você tem desses 7 sinais, todos os sinais na tua empresa. Tá, muito que bem. Como que eu recomendaria você iniciar a passos, né? Baby steps, aos poucos, calma. Tudo é ajustável. Se existem empresas hoje exponenciais que faturam milhões e bilhões, por que não a tua empresa, entendeu? Essas empresas que chegaram neste patamar global, internacional ou nacional, cobertura nacional, é porque elas já passaram por isso e souberam resolver isso. Então, se você souber resolver isso, não tem por que você ficar apavorado. Ainda bem que tem uma metodologia para a gente poder trabalhar essas questões de clima, tá bom? Não existe nenhuma fatalidade aqui. Existem caminhos que você pode traçar para poder atingir o sucesso, tá bom? Bora lá então, primeira coisa que você precisa saber. Quando você percebe que existem muitos desses 7 sinais que eu comentei agora há pouco, o principal ingrediente que eu diria para você é ouvidos abertos e olhos atentos. Observe e escute. Aqui não é hora de palestrinha, de você ficar dando bronca nos funcionários. É hora de você observar o que é que está acontecendo. Observar quem são as pessoas influentes dentro da tua empresa, para o bem e para o mal. Entendeu? Por mais que seja alguém que você tem como um braço direito, alguém que você tem muita confiança, não importa. Aqui você precisa ter um olhar de engenheiro, um olhar pragmático das coisas, bem racionalzão, entendeu? Por isso que a gente está falando da estratégia, que tem a ver com a lógica do cérebro. Aqui você precisa observar todo mundo. Quem que influencia para o bem e para o mal o clima da tua empresa? Quem é que realmente eleva o padrão, que traz esse nível de motivação, que traz luz por onde chega, e quem não traz? Quem é que, por mais que seja alguém que você gosta do trabalho, mas é uma pessoa que por trás talvez tenha comportamentos disfuncionais, disseminando talvez conversas paralelas não positivas ou não agregadoras no dia a dia na tua empresa. Então, aqui o mais importante é você, olhos e ouvidos atentos. Não é hora da palestrinha, tá bom? Muito bem, então, com isso, quando você tem olhos e ouvidos atentos, aí sim, você vai chamar as pessoas de uma forma aleatória. Mesmo que você já está num nível bem alto e você tem uma camada de líderes, chame essas pessoas que trabalham com os seus líderes. De uma forma, né, comum. Comenta para todo mundo, gente, vou começar a ter um café para poder conversar com as pessoas, entender como que está indo o trabalho, como que elas estão se sentindo. Então, algo assim, tá? Só comenta assim, só para você saber como que está indo, como que as pessoas estão se sentindo, beleza? E vai chamando. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, chama uma pessoa para um café, para uma conversa. E deixa a pessoa falar. Comece perguntando como você está, o que você está sentindo em relação à empresa. Existe algo que você vê como uma oportunidade de melhoria na área? Pergunte, deixa a pessoa pensar. Não significa que você vai aceitar a demanda e fazer isso acontecer de forma nenhuma. O fato de perguntar não significa que você vai aceitar a demanda. Você vai perguntar justamente para mapear quais são os pontos quentes, quais são os pontos de maior oportunidade para você atacar. Será que não tem a ver com a liderança que você contratou? Será que não tem a ver com a falta de clareza de indicadores e metas de sucesso? Porque tem muita gente que não tem clareza das metas, elas têm clareza das tarefas, mas elas não conseguem entender o quanto que aquela tarefa que ela faz conecta diretamente com a meta de faturamento ou qualquer outro indicador, por exemplo, de NPS dos clientes, nível de satisfação dos clientes, você entendeu? Então tem muita gente que não entende a tarefa que ela executa hoje, o que está conectado com os grandes indicadores de sucesso da tua empresa. Então pode ser isso também que desengaja as pessoas para elas não saberem, não terem claro o que elas estão fazendo hoje que conecta diretamente nos resultados da empresa, entendeu? Então é muito valioso você observar. Nessas conversas frequentes, você tem que ter uma postura muito mais de perguntar e escutar. E se o funcionário crescer para cima de você, como se falando assim, já que você me perguntou, eu estava achando que você fosse atender. Deixe muito claro, tá? Que ali é um espaço de conversa, de troca.
mas que não necessariamente você vai atender. Você está lá para atender o que é o melhor para o negócio, não o que é melhor para o funcionário em si. Se for melhor para o funcionário e para o negócio, ótimo. Mas idealmente você é o representante máximo do seu negócio. Você é a pessoa que mais deve representar o interesse coletivo para que aquela empresa como um todo prospere, até porque essas pessoas dependem desse emprego para se sustentar. Então, você pode se iniciar falando, olha, eu vou fazer uma série de perguntas para saber como você está e a minha intenção é saber quais são as minhas prioridades para melhorar essa empresa para todo mundo, entendeu? E pronto. Se a pessoa vier com uma exigência pessoal e etc, bom, escuta, tal, anota e veja depois se é uma coisa frequente, entende? Veja depois se aquilo se conecta com outro ponto de oportunidade para a tua empresa, beleza? Mas não necessariamente você precisa atender todas as demandas, tá? Fique tranquilo sobre isso. Escutar não significa que você vai atender, tá bom? Muito que bem, agora sim, passo 2, né? Depois das conversas frequentes, eu também vou recomendar que você tenha não somente essas conversas individuais, 1 a 1 com as pessoas, mas também tenha espaços coletivos. Então, mensalmente ou a cada trimestre, você tem espaços coletivos de 30 a 45 minutos de perguntas e respostas que os funcionários queiram fazer para você. Então pode ser um dia muito tranquilo, assim, quase como se fosse para celebrar, de vocês estarem juntos. Então a cada trimestre, faça um café da manhã, nem que seja simples, pão de queijo, café, entendeu? Algo para quebrar a rotina e também baixar a barreira dos funcionários em relação a isso, né? Mostrar para eles que é um momento de perguntas e respostas de uma forma transparente, sem nenhum tipo como que eu diria, um tom de bronquinha ou palestrinha. Não é o ponto, entendeu? Não, pelo contrário. É um momento onde você mais precisa que os funcionários tragam para você oportunidades de melhoria, coisas boas que também estão funcionando. Então é importante que você também tenha claro quais são as coisas boas que estão funcionando para continuar fazendo, entende? Então é um momento de bate-papo mesmo, é algo leve. Claro, se você perceber que o grupo começou a mudar o tom e começou a exigir de você uma série de coisas, preste atenção. Você pode sim, obviamente, frear a conversa, dizendo que o tom nunca foi de exigência nenhuma, o tom foi de troca, de como que cada pessoa pode fazer para melhorar sobre aquela questão. O que está na mão e possibilidade de cada um para arrumar alguma oportunidade, algum ponto. Então, coisas comuns que eu já escutei, principalmente para os empresários que começaram a ensaiar esse tipo de coisa, tá? Então, exigências que vai desde coisa bem besta, por exemplo, e para melhorar o clima, eu acho que poderia ter uma cafeteria melhor. E para melhorar o clima, bem que você poderia dar ovo de Páscoa para todos os funcionários quando tiver Páscoa, ou quando for o Dia Internacional da Mulher, eu estava esperando ganhar rosas, essas coisas, entendeu? Tá, beleza, essas coisas assim que tem a ver com presentinhos, coisas transacionais que a gente chama dentro do RH, tá? Releva, tá? E aí é um ponto importante, porque aí você sempre pode levar as pessoas do tipo, legal, essas coisas são importantes, eu vejo que é importante, mas além disso, então tira essas pessoas desse lado mais infantil de pidões, não é o ponto. O que você quer saber é quais são os reais problemas, né? E como que nós como grupo, eu junto como CEO ou dono da empresa, nós como grupo podemos melhorar, entende? E aí sim, quando você repete de novo, falando assim, galera, entendi, mas aqui o tom não é de vocês pedir, o tom é entender quais são os principais pontos de oportunidade, nós como grupo, como podemos melhorar. E aí sim você eleva o padrão, você deixa todo mundo no nível adulto e não de adulto com criança, vocês entenderam? Então, muito cuidado com tom de pidões, só para vocês terem também, ficarem atentos e não deixarem de ter essa conversa pelo medo das pessoas terem essa atitude de pidão. Tá tudo bem, as pessoas às vezes podem ter essa atitude de pidão. O mais importante é como é que você sai dessa situação, tá bom? É importante você, como número 1 da empresa, estar atento e se posicionar de uma forma interessante e estratégica, de forma que você não reforce aquele comportamento mais infantil de pidões, tá bom? Beleza, então o segundo ponto, né, para que você possa ouvir ali oportunidades de melhoria do clima, fazer uma conversa, né, coletiva. Você sabe que em Nubank, o CEO sempre faz uma conversa coletiva com os funcionários, seja online
e também ao vivo, já que agora eles têm muitos funcionários em toda a América Latina, mas eles fazem mensalmente essas conversas, tirando dúvidas ou perguntas, ou pegando mesmo sugestões de melhoria. Isso já faz anos que eles fazem isso e Nubank é considerado um dos melhores lugares para se trabalhar, só para você ter uma ideia. Eles começaram isso desde quando eles eram pequenininho, uma empresa que ninguém conhecia, ninguém apostava. Então, só para vocês terem uma ideia do poder da escuta, do poder do diálogo. Isso faz muita diferença numa empresa, faz muita diferença porque você consegue recolher ouro, oportunidade com as falas das pessoas. Você precisa interpretar o que está acontecendo, tá bom? Muito que bem. O terceiro ponto para você ter um bom clima na tua empresa é, de fato, você treinar os seus líderes, treinar que seus líderes sejam capazes de dar feedback, treinar os seus líderes a serem capazes de escutar e perceber e não somente executar. Líder de equipe, no geral, ele precisa ser uma pessoa que faça a leitura de cenário, não é o executorzão, não é o executor sênior, senão ele é um analista, né? Ele é um indivíduo com um título de líder, entendeu? Não, líder, ele tem que pensar no coletivo, ele tem que pensar no que está acontecendo, quais são as causas raízes, ele precisa ter essa visão crítica. Então, treine sempre os seus líderes a ter sempre esse olhar aguçado, qual que é a causa raiz. O pior líder que você pode ter é aquele que só amplifica a voz dos pidões da tua equipe. O melhor líder é aquele que chega para você e fala assim: olha só, chefe, eu tô percebendo que as pessoas da minha equipe, eles estão muito pidões, eles estão achando que para melhorar clima tem que comprar ovo de Páscoa, rosas no Dia das Mulheres, um cesto cheio de panetone no Natal, beleza. Só que sabe o quê? Eu percebo que com este comportamento, eu percebo que é um sinal de que a nossa equipe está precisando de uma maturidade maior. A gente precisa talvez contratar pessoas que tenham outro viés de entrega, um outro viés que não quer só ficar sugando da empresa, elas querem crescer junto, porque isso aqui, quando as pessoas têm esse tipo de atitude de pedir, é uma atitude de ficar sugando, sem querer contribuir com a parte dela de crescimento. Elas não estão sonhando com a gente, você entendeu? Então, como que a gente desenvolve e traz mais pessoas que queiram sonhar com a gente, que queiram contribuir mais com a gente, mais do que, obviamente, com as horas, que a gente já está falando do horário, do contrato, mas como que a gente faz para ter mais pessoas que pensam em crescimento junto com a empresa? Entendeu? Então você precisa de líderes assim, que falam assim com você e não que chega para você e fala: ai, chefe, então, a galerinha tá pedindo ovo de Páscoa, panetone, rosas no Dia das Mulheres. Não, você entendeu? Se você tem um líder assim, preste muita atenção, vai ter que treinar muito a sua liderança e se não der certo, provavelmente é bom você trocar também, porque você precisa ter um líder que seja alguém que faça o filtro, alguém que analise as coisas para você, porque você não tem mais condições de ficar ali na ponta gerenciando o operacional, você entendeu? Você vai só conseguir delegar e começar a se posicionar de uma forma mais estratégica, como CEO ou número 1, empresário ali, olhando de uma forma mais estratégica a partir do momento em que você consegue confiar no olhar daquele líder, se aquele líder é capaz de ter essa análise, essa visão crítica. Beleza? Muito que bem. E agora sim, por último, você vai poder sim aplicar uma pesquisa de clima. Pois é maravilhoso